RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a essa edição do podcast Radar MP dessa quarta-feira, 11 de fevereiro. Esse podcast que é promovido pelo Ministério Público do Estado do Amapá. E o tema de hoje a gente vai falar sobre carnaval. Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano, mas também exige a atenção redobrada quando a gente fala de direitos de crianças e adolescentes. Durante a folia é importante estar atento a algumas questões, como exploração sexual, trabalho infantil e também o consumo de álcool por menores. E eu não estou sozinha. Para esse debate, eu recebo agora a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, doutora Samile Alcolumbre. Doutora, muito bom dia. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Sim, é muito importante estar nessa semana que começa o Carnaval 2026, juntos aqui, prestando esclarecimentos sobre os direitos da criança e adolescente que também vão participar desse Carnaval. A gente também está recebendo o promotor de justiça titular da primeira promotoria da defesa de infância e juventude, doutor Eduardo Kelso. Doutor, muito bom dia. Bom dia a todos, desde já desejando um excelente carnaval, inclusive as crianças e os adolescentes, que a gente já destaca de início que o intuito do Ministério Público nunca é excluir ou dificultar o acesso desse público a essa festividade que é da nossa cultura, mas pelo contrário, é apenas que eles brinquem, que se divirtam, que é o que criança e adolescente deve fazer, ser trabalhado e nem explorado. Perfeito. Então a gente já começa falando, eu queria que a gente falasse para o público, né, doutora, quais são os principais direitos que podem ser violados nesse momento, o que as pessoas devem ficar observando? Sim. O Carnaval ele é uma festa cultural, como o doutor Eduardo Kelson falou, que ele abrange toda a população, famílias, adultos, jovens, crianças, adolescentes, estão lá para participar com a sua família ou sozinho. Sozinho que eu digo nos bailes infantis, porque também existem festas para todos e festas específicas para esse público. Temos bailinhos, temos bloquinhos para a criança. Então é muito importante que nós estejamos atentos a esses direitos que elas possuem. Primeiro, o direito de participar, de brincar, de se divertir, com um traje adequado, uma roupa para criança, roupa de criança, fantasia de criança, compatível com a idade da criança, sem expor muito seu corpo, é o primeiro ponto. Depois a gente pode falar um pouquinho justamente pela roupa, pela forma da exploração sexual, muito cuidado com o seu filho, não deixar o seu filho só, solto,
realmente estar perto do seu filho para que ele não se perca, porque são lugares em que há um aglomerado de pessoas, de todos os lugares, turistas inclusive, até de outros países que podem nossos vizinhos vir aqui brincar conosco. Então tem que ter cuidado com isso, para que não aconteça. E a exploração do trabalho infantil, que nós estamos tentando evitar, para que não queremos encontrar crianças mesmo, adolescentes vendendo comida, vendendo bebida nesses locais junto com os pais. Podem ir junto com os pais, mas fique lá quietinho, sentadinho no seu banquinho. Não é para estar dando troco, recebendo dinheiro, entregando produto, não é para fazer isso. E também gostaríamos de prevenir e lembrar que não pode vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes também neste período. Perfeito, doutora. A senhora tocou num ponto aí falando sobre a questão das vestimentas das crianças e tal. E queria que o doutor Eduardo Kelso comentasse, porque a gente tem agora um tema muito em voga, né, doutor, que é a questão da adultização. Nesse período, esse risco também ele pode ser maior devido até às fantasias, né, de carnaval. Isso. Na verdade, o carnaval é um período que demanda maior atenção de toda a rede de apoio e proteção à criança e adolescente, porque ele reúne todos os ingredientes que aumentam o risco dessa população ser exposta a uma vulnerabilidade maior. Uma doutora bem mencionou, aglomeração de pessoas, venda de bebidas alcoólicas, turismo. Então são vários elementos que somados ali faz com que a rede de apoio precise ter uma maior atenção. Um desses elementos é a adultização das crianças. Foi um tema, como você bem colocou, que ficou bastante destacado em toda a mídia nacional, com o vídeo daquele youtuber Felca, porque realmente havia, às vezes o pai, o familiar, acha que é uma brincadeira, que é legal, a criança se vestir de tal modo, se comportar como um adulto, só que a gente tem que estar atento e sempre vigilante, porque em diversos momentos, e esse é um deles, é que os predadores sexuais, as pessoas que utilizam isso de forma criminosa, se aproveitam. Então a gente pede que os pais evitem comportamentos próprios de adulto, exposição de criança a certos conteúdos de cunho mais sexual, ou que ela se comporte como um adulto, ou que ela se viste, seja explorado, seja destacado o seu corpo. Então a gente se reuniu com vários órgãos da rede de apoio e também com o presidente da Liga das Escolas de Samba para destacar isso, que todos estejam vigilantes, que não deem destaque a crianças em comportamentos de adulto, crianças de biquíni, por exemplo, em carros alegóricos, ou fazendo danças sensuais. E, doutor, em relação à questão do desfile das crianças, né, em escolas de samba, é permitido, mas tem umas regras, né? O Tribunal de Justiça emitiu uma portaria colocando, né, estabelecendo essas regras. O que a senhora pode destacar para a gente? Exatamente. Há muitos anos, o Tribunal de Justiça emite essas portarias pelo Juizado da Infância e Juventude, de onde faz parte o comissariado de menores, que está ali sempre em todos os eventos, grande público, protegendo os direitos das crianças. Então nós temos a portaria que foi emitida em janeiro, no dia 12, até porque o carnaval este ano é no comecinho de fevereiro, já vai acontecer no final de semana. E nessa portaria estão estabelecidas todas as regras para as organizações. Governo do Estado do Amapá, Prefeitura, Liesa, a Liga dos Blocos também, todos estão aqui e foi divulgado, inclusive, essa participação de crianças, de que crianças podem participar do carnaval, de escola de samba? Pode. Nos carros alegóricos, a partir de 10 anos de idade, com a vestimenta adequada e também com a autorização do seu pai. E uma prévia autorização que a escola tem que pedir à justiça. Então as escolas certamente já pediram essa autorização, informando quantas crianças que irão estar nos carros alegóricos, qual a idade delas, já com o documento do pai, tudo certinho, tal como funcionou no ano passado. É uma prática já reiterada, então quem está na organização já conhece. E é só importante destacar também que haverá crianças assistindo. Então, atenção aos pais que vão levar os seus filhos para estar com eles nesse momento, de levar o documento de identidade. As pessoas não são acostumadas a usar a identificação, a levar, tem medo de perder, então leva uma xerox, se for o caso. Um papelzinho, não precisa ser nada muito formal, basta um papelzinho com o seu nome, seu telefone, coloca no sapato do seu filho, põe no bolso, porque ele pode se perder.
eventualmente. E aí é mais fácil encontrar a família. Então nós estamos hoje aqui dando essas orientações importantes para que todos possam curtir o carnaval com alegria, em paz e segurança. Perfeito. Ainda lá no Sambódromo, uma das questões é observar a questão do trabalho infantil. Doutor Eduardo, essa questão do trabalho infantil, às vezes, ele vai além daquela criança que está auxiliando o pai ali a comercializar algum produto. Às vezes, elas até buscam algum tipo de serviço ali com as escolas de samba, e isso é proibido, né? Isso, é um período realmente que a gente tem que estar muito atento, porque às vezes as pessoas até de boa fé, eu vou ajudar esse menino, então vou dar ali R$10, R$15, R$20 para ele ajudar a empurrar o carro alegórico, por exemplo. É um serviço que às vezes ocorre ali, ou fazer algum recado, enfim. Só que é um momento que potencializa e que aumenta os riscos. Você imagine ali, grande dispersão de pessoas, muita gente às vezes ingerindo bebida alcoólica, o próprio clima da festa deixa a gente um pouco mais displicente, mais distraído, e criança, às vezes, por mais que o pai ache que ele pode, que ele tem capacidade de trabalhar, às vezes ele não tem estrutura ainda formada para desempenhar certos trabalhos. Então a gente pede realmente que, tanto para quem vai trabalhar, evite dar dinheiro para a criança fazer alguma coisa ali, e também para os próprios pais, como a doutora bem colocou. Você pode levar o seu filho para estar com você, se você não tiver com quem deixar ele for trabalhar, leve ele para estar com você, mas sem fazer com que ele se envolva nisso. Olha, recentemente eu trago aqui um caso que a gente teve no Rio de Janeiro. Um dono de uma barraca turística ali na praia de Ipanema, salvo engano, e o filho dele ficava lá e ele deixava o menino dar o troco, levar, tal. Numa dessas, a pessoa, o adulto distraído realmente com o seu trabalho, concentrado ali no seu trabalho, ele não percebeu. A criança foi atender alguém, aí veio um turista, foi brincar com ele, a criança desapareceu. Até hoje a criança está desaparecida. Então, assim, são momentos em que a aglomeração de pessoas... E a doutora também tocou num ponto muito importante, o turismo. Vem muita gente de fora, vem muita gente de outros países, vem gente de outros estados. E às vezes a gente acha quem é de bem, quem tem boa índole, a gente não sabe, não percebe, mas existe um turismo sexual muito grande, ou seja, pessoas que se deslocam de outros países, de outros estados, para locais justamente festivos, momentos como esse do carnaval, e eles se aproveitam ali de uma vulnerabilidade social, de uma distração das pessoas para praticar esse crime, realmente, essa exploração sexual, esse abuso sexual. Então, quando o pai ele permite ali que o seu filho vá passar um troco, vá levar o dinheiro para alguém, vá levar uma bebida para alguém que está em outra mesa, aí chega alguém, é atendido também, ele já está distraído ali do filho dele, a gente já tem todos esses ingredientes, festa noturna, bebida alcoólica, pessoas de fora, muitas, a maioria bem intencionadas, mas algumas mal intencionadas ali infiltradas. Então isso facilita, às vezes, uma exploração sexual, um abuso, que a criança seja raptada, enfim. Então o trabalho infantil, ele não só impede ali a criança de se desenvolver no momento, se ele for um trabalho assim de forma contínua, que acabe retirando a criança da escola, mas ele expõe a criança também a outros riscos instantâneos, que às vezes o pai bem intencionado acha que, mas eu trabalhei quando era criança. Só que assim, muita coisa que a gente fazia quando a gente era criança, a gente tem que entender que o tempo mudou. Outra realidade. Outra realidade, o próprio direito ele evoluiu. E toda essa legislação ela foi construída com base em estudos que demonstram que criança é para ser criança. Brincar, se divertir e não trabalhar. Isso está aí posto na legislação, não é à toa, é porque realmente houve muito debate e muita discussão onde se chegou a essa conclusão. Criança exposta ao ambiente de trabalho aumenta a possibilidade de ser vulnerabilizada ali nos seus direitos. E a responsabilização desses casos, doutor? Os pais seriam responsabilizados, o dono do estabelecimento, a escola de samba? A gente reuniu toda a rede, inclusive com as pessoas que vão trabalhar lá, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Estadual de Assistência Social, todos os conselheiros tutelares, Ministério Público também vai estar presente, Polícia, o Juizado da Infância e da Juventude, justamente para essa questão da responsabilização.
porque a gente está lá atuando preventivamente, mas teremos também uma atuação repressiva. Se a gente realmente, apesar de tudo que foi feito, toda a atuação preventiva, conscientização, divulgação, não servir para coibir, o objetivo da gente é 0 ocorrências. Aí a gente atua nesse viés da repressão e pode ser responsabilizado. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala: pais podem ser responsabilizados, comerciantes podem ser responsabilizados, todo aquele que vulnere, que coloque em risco o direito da criança e do adolescente, ele pode ser responsabilizado. Claro que isso é um processo em que é verificado contraditório, a pessoa pode se defender, porque às vezes o pai também foi vítima, ele foi enganado ali, ele foi ludibriado e levaram a criança, exploraram a criança, a revelia dele. Então a gente verifica, mas todos aqueles que fizerem parte dessa rede de exploração, tanto de trabalho infantil, quanto eventualmente de exploração sexual, fornecimento de bebidas alcoólicas, eles serão responsabilizados. E destaco, o ECA fala que a responsabilidade pode ser inclusive quanto aos pais ou familiares, porque infelizmente, muitas vezes quem viola e quem vulnerabiliza as crianças e os adolescentes são membros da própria família da criança. Pessoas que realmente vendem, já teve casos assim de oferecer crianças para exploração sexual, pessoas da própria família extensa ou família ampliada dela. Então, independentemente de quem seja, se cometeu ilícito, a gente vai atuar para a repressão. Essas orientações são importantes, né, para esse período. A gente tem falado aqui agora muito sobre a questão, né, dessas festas com maior número de pessoas ali no sambódromo e tudo mais, mas eu queria que a senhora comentasse, doutora, também que os pais, né, as pessoas devem ficar atentos nessas festas menores também nessa criança, tipo uma festa ali na rua da casa, uma festa ali no bairro, também é importante, todos esses cuidados. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Pais, avós, familiares, nós estamos presentes no sambódromo, inclusive, vigilantes ali, no trabalho preventivo, mostrando que nós estamos lá para tentar evitar, mas se acontecer, nós vamos atuar. E a violência contra a criança, o desrespeito, já acontece em qualquer lugar, seja da maior aglomeração, onde é mais fácil, ou o pequeno, porque infelizmente são os adultos que estão mal intencionados quando se trata de criança, uma criança que vai ali realmente ser vítima de uma exploração sexual, de um abuso sexual. Isso é da família, a gente tem dados já científicos de que a maior parte dos casos de exploração sexual ou de abuso acontece na família, no vizinho, no amigo. E realmente a gente existe, além da personalidade da pessoa, da má intenção, né, do dolo mesmo, criminoso de praticar aquilo, é óbvio que o consumo excessivo de bebida alcoólica ou de alguma outra substância entorpecente, ele vai sim ajudar a criar esse ambiente de que a pessoa vai ser mais fácil praticar aquela conduta ilegal contra a criança. Então, mesmo sendo na família, mesmo sendo naquela rua que vai fechar o bloquinho, cuidado, né? Muito cuidado com as crianças, os pais fiquem de olho. A gente sabe, a gente não pode falar não beba, né? Mas se pudesse, não beba, senão enquanto um genitor se diverte, a outra cuida. E vamos fazer intercalar essa responsabilidade para que sempre tenha alguém com atenção e cuidado com as crianças, que fique ali. Se tem alguém querendo dançar com a criança mais do que o normal, vem pra cá, meu filho, fique perto de mim, fique perto da gente. Atenção, né? Uma atenção redobrada nesses eventos assim de festa, porque acontece na festa. Podem realmente subtrair a criança, pode levá-la ali no banheiro, pode levá-la ali na rua do beco da rua. Infelizmente, a nossa realidade, quando promotores de justiça, no âmbito criminal, a gente já viu. A gente não só viu numa reportagem no Rio de Janeiro, mas no nosso estado. Inúmeros casos que acontecem num momento como esse, de aniversário, de festa, de resenha. Então, cuidado, muita atenção, fiquem de olho, chamem para perto de si, para evitar qualquer tipo de situação desagradável e ilegal, criminosa.
Hoje o podcast Radar MP está chamando a atenção para esse tema, que é o carnaval, como é que é o cuidado da criança e do adolescente nesse período. O Ministério Público tem o trabalho preventivo, né, aí que a gente vai mostrar. Vou chamar o intervalo agora, na volta a gente vai entender mais como agir nesses casos. De volta daqui a pouquinho. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para, ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. A proteção de crianças e adolescentes é um dever compartilhado e o Ministério Público tem um trabalho essencial nessa proteção. Agora, no segundo bloco, a gente vai entender mais qual o trabalho do Ministério Público, como que ele vem atuando nesse período e o principal, qual a orientação que passa para você de casa para também ajudar nessa missão. Doutora, eu queria que a senhora falasse com a gente, doutora Samile, como que o Ministério Público se organizou para atuar nesse período de carnaval. Muito bem. Nós, considerando que o Carnaval 2026 já vai acontecer agora, na primeira quinzena de fevereiro, então nós realmente começamos o trabalho logo em janeiro já, um trabalho de planejamento, organização, capacitação de todos os integrantes da Rede de Proteção de Crianças e Juventude por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e das promotorias da infância também de Macapá. Então nós realizamos primeiro aquelas reuniões internas nossas para verificar como queríamos atuar, juntamente com o apoio total da nossa Procuradoria-Geral, que autorizou a disponibilização do nosso ônibus, mais uma vez, em mais um carnaval lá no Sambódromo, com toda a equipe, com toda a estrutura necessária, porque nós vamos dar o apoio logístico ao Conselho Tutelar, já foi firmado em uma reunião que nós fizemos com eles. Então, nós iremos atuar lá no Sambódromo, com o ônibus, com a nossa equipe, promotores de justiça plantonistas, nossos servidores estarão lá, fazendo esse trabalho preventivo, o trabalho de presença, o trabalho de informação, de esclarecimento dos direitos da criança e do adolescente. Como eu disse antes, o nosso ônibus vai estar localizado bem perto do ônibus do tribunal e da carreira da defensoria, então tudo vai acontecer, torcendo que não, mas se acontecer alguma ocasião, alguma ocorrência, nós vamos atuar todos conjuntamente de prontidão e rápido para resolver, porque sim, há responsabilização. Se houver alguém vendendo bebida alcoólica para criança e adolescente, existe a previsão de uma multa, então naquele momento é lavrado o auto de infração, que vai passar para a defesa,
vai depois para o Poder Judiciário. Então, existe um trâmite legal, um passo a passo, um procedimento para cada tipo de ocorrência. Seja aquelas que configurem uma infração administrativa, seja aquelas que podem configurar, inclusive, um crime. E nós realizamos, durante todo o mês de janeiro, reuniões, várias reuniões foram feitas para esclarecer como cada um ia trabalhar, esclarecer esses direitos. Nós solicitamos ao governo do estado, a Liesa também, que colocasse uma sala a acolher lá no Sambódromo, tal como fizeram na Expofeira, replicando uma situação de sucesso, que é uma sala onde vai ter ali um acolhimento para crianças que se perderem, onde lá será disponibilizado fone de ouvido para quem, autistas, por exemplo, tem mais sensibilidade ao volume alto. Então, eles já disseram que sim, que a sala já está, hoje em dia, disponibilizada e lá separado do lugar dela. Então, tudo isso demanda tempo, porque é uma questão de organização. Nós também promovemos, semana passada, o Centro Operacional aqui mesmo no nosso prédio, uma capacitação para os membros da rede, da Prefeitura Municipal, do equipamento da CREAS, CRAS, para abordagem social, como abordar as crianças e os infratores no momento, de que forma, de uma forma amistosa, eles não são polícia, então de uma forma acolhedora, amistosa, levando a criança com um jeitinho. Então nós fizemos todo de que forma seria essa abordagem social lá no Sambódromo. Verificou uma situação, como você vai chegar a essa situação? Porque muitas vezes, quando você não tem um treinamento necessário, você não é policial militar, você não é policial civil, você não sabe como chegar. Você está ali naquele ambiente como protetor de uma criança, você não sabe abordar direito. Porque não é o nosso costume estar em grandes ambientes, em grandes festas como essa. Nosso costume é estar no nossa sala, atendendo quem chega no nosso órgão, não é? Então, nós fizemos todo esse planejamento e toda essa capacitação até semana passada, para que nesta semana todos estejam prontos para agir e atuar. Esse período, essa preparação, né, desses agentes é muito importante. Eu queria que o senhor comentasse também o que vocês buscam passar e por que vocês buscaram esse público, né, esses agentes que vão estar ali, né, naquele momento, vão fazer as abordagens. Tá, por que a gente buscou isso? Porque assim, a violação dos direitos da criança e do adolescente, muitas vezes ela é muito rápida. Ela é um abuso, as pessoas têm a ideia, podem ter a ideia de que tem que levar a criança para um lugar, para um quarto, para uma casa. Não. Às vezes ela ocorre ali num banheiro, a criança está indo ao banheiro, na fila, alguém puxa e passa a mão nas partes íntimas dela. Isso já é uma violação. Então, às vezes, é um segundo que pode marcar a vida inteira de uma criança e do adolescente, como a gente já teve na nossa atuação concreta, de pessoas, abusadores, enfim, estavam cruzando com a criança, puxaram a criança e ali passaram a mão na criança e soltaram a criança. Coisa assim de 5 segundos foi cometida a violação. Por isso que a gente se preocupa em conscientizar, como a doutora bem disse, muita gente da rede de apoio, porque a proteção da criança e do adolescente ela é feita por toda uma rede, não é só Ministério Público. E nas capacitações a gente deixa isso bem claro. Não existe nenhum órgão superior ou mais importante do que o outro. É tudo uma engrenagem. Você tem ali uma engrenagem de relógio. Se daquele mecanismo ali travar e falhar, todo o mecanismo ele para, ele trava. Por que a gente faz essa capacitação? Porque muitas vezes não chega para o Ministério Público. Às vezes, e a maioria das vezes, chega, por exemplo, para o Conselho Tutelar. As pessoas têm a ideia, aconteceu qualquer coisa, vou no Conselho Tutelar. Mas lá vai ter também assistência municipal, vai ter Secretaria de Assistência Social do Estado. Então, toda essa rede, polícia, toda essa rede de apoio, os servidores do juizado, eles são capacitados para receber essa demanda e atuar imediatamente. Já cessa ali a violação e depois a gente vai verificar a questão da punição e da repressão. Mas é porque é muito rápido, voltando à sua pergunta, a violação é muito instantânea e precisa de uma atuação imediata. Então a gente foca muito na prevenção para que não aconteça, porque isso às vezes, apesar de ser poucos segundos, pode causar uma marca que vai durar anos ali na infância e às vezes o adulto é que vai perceber o que aconteceu, só aquela violação que ele nem entendeu às vezes na época quando era criança. Por isso que a gente bate muito na tecla, prevenção, atenção, fique de olho no seu filho. Não é querendo assim assustar ninguém não, é porque realmente é um momento que pode marcar
a vida inteira da criança. Tem uma frase que eu gosto muito, da Lia Luft, que fala assim: a infância é o terreno sobre o qual pisaremos por toda a nossa vida. Então, às vezes, uma violação rápida, uma distração, uma coisa momentânea ali vai causar um impacto nos adultos. A gente vê isso, adultos, a gente trabalha também com adultos, que quando a gente vai puxando e vai voltando, foi abusado quando era criança, foi explorado ou de forma de trabalho, ou de forma física, ou de forma sexual, mas que ele vai levar isso por toda a vida dele. Então a gente assim, pede ao ouvinte, a quem vá participar, brinque, se divirta e saiba que você pode contar tanto com o Ministério Público, como o Conselho Tutelar, Polícia, CREAS, CRAS. Toda a rede vai estar lá para apoiar vocês, para que tenham realmente um evento e uma festa divertida, leve e que carregue consigo apenas boas recordações do Carnaval e não traumas ou conflitos que podem aí se perdurar durante muito tempo. Essa presença institucional é importante, né? O Ministério Público vai estar lá com ônibus, vai estar com outras instituições. Essa presença institucional dá a sensação de segurança para a população, saber onde pode recorrer e também inibir a atuação de alguém, por exemplo. Sim, a ideia da gente é ocorrência zero. Ano passado nós tivemos poucas ocorrências, e aí, mas não precisa de tudo isso, já que teve poucas ocorrências. Não, a gente teve poucas ocorrências porque fez tudo isso. Porque a gente esteve presente e vai estar tanto no antes, como no durante o evento, como eventualmente depois, nos processos que forem instaurados, a gente ainda busca a responsabilização. Então, para quem vai brincar e vai se divertir, às vezes o Carnaval é um momento, mas para as instituições que estão envolvidas, para o Ministério Público, ele já vem ocorrendo desde janeiro, ele vai ocorrer com a nossa presença lá física também, ostensiva. Durante o evento, a gente vai procurar estar tanto no desfile das escolas de samba, como também nos bloquinhos. A gente vai ter ônibus no começo, no final da avenida, junto com o juizado. Então, durante e depois, eventualmente, o que for apurado, a gente continua. Essa presença do Ministério Público na sociedade, nos eventos importantes da sociedade, para mostrar que não está só no caráter punitivo, depois que o direito é violado, mas a gente está ao lado da população antes, durante e depois. Então a população pode contar com toda essa rede de apoio, especialmente com o Ministério Público, para trazer para a gente qualquer violação ou qualquer dúvida. Às vezes a pessoa tem uma dúvida ali até bem intencionado, não veja o Ministério Público como órgão repressivo, tenham medo. Não vou nem chegar perto ali do ônibus do Ministério Público, tem um promotor ali. Não, nossa ideia é estar com a população mesmo, estar ao lado, acolhendo, conversando, participando também do evento. Eles brincando e a gente trabalhando. E doutora, só para a gente dar uma orientação, né, para quem está nos acompanhando, eu presenciei alguma situação de qualquer tipo de violação contra a criança e adolescente. Onde que eu posso fazer essa denúncia? O que eu devo fazer? Então, nós estaremos, se for no sambódromo, se for nesses locais das festas, nós estaremos lá. É muito visível, porque são muito grandes. Nosso ônibus é grande, a carreta da defensoria é grande, por exemplo, o ônibus também do tribunal, ele é grande. Você vai ter ali, visivelmente, você consegue já visualizar onde é que estão os estandes, as tendas de corpo de bombeiro, de polícia militar, de polícia civil, polícia técnica também. Todos os órgãos estão lá, o Conselho Tutelar vai estar conosco, como a gente já colocou isso. Então, assim, para qualquer desses, a gente está falando aqui em todo o podcast sobre rede, essa engrenagem, essa estrutura, essa pirâmide, que todos estão ali juntos. E assim, todos somos porta de entrada. Então, qualquer órgão público que esteja ali presente, você pode chamar alguém e falar o que você viu. Relatar a situação e irão atuar, certamente, não tem problema. Se for, por um acaso, em outro local que você não viu ninguém, que você sabe o que está acontecendo, ligue mesmo 190 para o CIOD, que vai chegar lá e alguém vai passar o rádio para todos, tal como aconteceu na Expofeira, né? O CIOD estava lá dentro, também vai ser assim no Carnaval, então todo mundo está com rádio. Foi muito fácil o trabalho usando o rádio, porque
Uma criança se perdia, acontecia alguma coisa, um passava para outro no rádio e rapidamente era entregue, era encontrado. Então foi super bom. A gente quer replicar esse trabalho, atingir novamente 0 ocorrências. Teve 2 ano passado apenas no carnaval. A gente quer 0 ocorrências, a gente quer problema nenhum para as pessoas, que todos só se divirtam mesmo, curtam esse período. Mas nós estaremos lá. Então você pode denunciar para qualquer integrante do governo, qualquer pessoa que esteja lá, que se você não souber, ele vai saber onde está. Nós já pedimos para a Liesa divulgar no microfone, nos alto-falantes, onde que é essa sala acolher para crianças que se perderem, para que as pessoas saibam onde que é rapidamente. Eu lembro, estão falando toda hora. Então nós esperamos que isso aconteça lá no evento. E você pode denunciar, não tenha medo de denunciar. As pessoas às vezes não querem se meter, não querem falar, mas você precisa colocar o dedo assim quando se fala de transadolescente, porque ela é prioridade absoluta de todos nós, da sociedade, do governo e da família. Então nós precisamos proteger. Pense que aquela criança é o amor da vida de alguém, da mãe dele, da avó dele, do padrinho dele. Então pense como se fosse o seu, uma criança que você gostasse. Se você cuida dos seus, vamos cuidar de todos. Essa é a nossa mensagem nesse carnaval. Estamos chegando ao fim desse episódio do podcast Radar MP. Gostaria de agradecer a participação aqui dos nossos convidados, que hoje trouxeram um tema muito importante e alertas, para a gente que vai aproveitar o carnaval. Dr. Eduardo Kels, queria me despedir do senhor e queria pedir para o senhor deixar um recado, para quem vai aproveitar esse período. Bom, agradeço pela oportunidade de a gente poder divulgar e falar com a população. E o recado é muito simples: se divirta com alegria, mas também com responsabilidade. Não descuide muito do seu filho, principalmente se for muito pequenininho, porque é um momento realmente que as crianças, que são tão inocentes, tão puras, demandam um pouco de mais um pouco de atenção, um pouco mais de cuidado. Então, divirta-se com responsabilidade e sabendo que pode contar com o Ministério Público para tanto prevenir quanto reprimir alguma violação que tenha ocorrido com seu filho ali, com sua criança, com seu adolescente. Obrigada, doutora Samília. É sempre assim, né? A gente vem hoje aqui com muita alegria, Jéssica. Obrigada pelo convite, de estarmos aqui mais uma vez, prestando informações preciosas, porque a gente está batendo na porta do carnaval, ele já vai acontecer. As pessoas já estão nas ruas, não é? Se preparando, comprando fantasia, querendo passar esse tempo de alegria. Mas que sempre seja um tempo de alegria saudável, que nesse tempo todos consigamos respeitar o direito da criança e do adolescente, prevenir para que nenhum mal aconteça. Então a gente convoca aqui pais, familiares, tios, muitas vezes são os tios que levam os sobrinhos, para festas, assim, cuidado, atenção. Se você está indo, então se você quer levar aquela pessoa que não tem que ter as responsabilidades como você, então você realmente vista essa camisa, esse abadá da responsabilidade e cuide, beba menos para não fugir a atenção, esteja vigilante, sempre com a mãozinha ali com o seu filho, seu sobrinho. Não esqueçam da identificação, telefone de contato. É um papelzinho simples mesmo, na caneta, que você pode colocar no bolso, na sola do pé, para que, se por um acaso se perder, a criança já sabe. Você vai explicar: olha, meu filho, você está aqui, se você se perder de mim, a gente não vai se perder para sempre, porque você tem meu contato, tem meu número. Hoje em dia as pessoas quase não decoram mais o número de telefone. Então, mas tá aqui, você vai achar a mãe, vai achar o pai, vai achar a avó, vai achar a tia. E a gente vai se encontrar, se porventura acontecer, Então, assim, que tem identificação, cuidado nos trajes, cuidado aos pais, pedir para que realmente não fiquem muito longe deles e, assim, evitar o trabalho infantil. Não queremos 0 ocorrência, só queremos diversão, alegria, curtição e um excelente carnaval para todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu posso dar uma dicasinha assim, final? Claro, sim. O que eu sugiro? Hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Quem puder, é um item que não é tão barato, então não é todo mundo que vai poder, mas quem puder eu dou a dica. Comprem uma Smart Tag. Quem tiver celular da Android tem também. É um rastreador, Ele custa R$200 mais ou menos, e ele rastreia a criança. É do tamanho de uma moedinha.
você pode, quem tiver essa condição, coloca o telefone, como a doutora colocou, tudo certinho, mas quem puder, coloca no bolso da criança uma smart tagzinha, porque com isso a criança é localizada em tempo real, onde tiver. Então, às vezes ela se perdeu, ou, enfim, a gente espera que não ocorra, mas se alguém raptar a criança, se tiver, a gente consegue, através do celular, saber exatamente onde a criança está e a equipe já intervém. É um itemzinho assim que você encontra por aí em torno de R$200, não é barato, não é todo mundo que vai poder, mas quem puder eu gosto de dar essa dica. Sempre que eu viajo com meu filho, eu coloco no bolso dele assim, um localizadorzinho, não atrapalha em nada a criança, é do tamanho de uma moedinha. Segurança, né? Isso, Mas uma coisa a mais, né? Atento nesse momento. Qualquer coisa, procurar o Ministério Público do Amapá. Esse foi o podcast Radar MP. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero aqui na semana que vem. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda quarta-feira às 10h30 da manhã.